Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Antes de mais nada, já que a gente falou sobre a Universidade de Brasília, qual que era o seu cantinho preferido ali, o cantinho mais nostálgico na UNB? Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia. Olha, o seu Binho, eu confesso que eu ficava muito lá, né? Dava uma escapadinha ali da aula, mas eu ficava ali na faculdade de comunicação, tomava meu tempo todo por ali. Você já era um leitor voraz na UNB, Paulo Pimenta? Já Você era. já Antes sentava naqueles gramados ali para ler um livrinho? Não, aí não, né? Eu tinha medo ali dos bichos que passavam também. Tem muito saruê, tem muito gato ali na UNB. Mas antes de eu ir para comunicação, eu fiz letras lá, né? Então, Olha só. acabei abandonando o curso de letras, tranquei e aí fui para comunicação, fiquei por lá. Então, conheci bem o ICC Sul e o ICC Norte, o minhocão ali de cabo a rabo. Fiquei por ele, muito bom. Que coisa boa, Paulo Pimenta. Vamos lá então, o que temos para os nossos ouvintes hoje? Ari, Diego, hoje eu trouxe uma polêmica que não sei se a gente pode dar esse nome de polêmica, mas eu ouvi essa semana e li também nas redes sociais as pessoas falando sobre leitura dinâmica. E aí as pessoas... É polêmico. Pronto, já decretei aqui, Paulo Pimenta. Isso é polêmico. Eu não vou entrar tanto, não vou dar tanto minha opinião. Eu entendo que a leitura dinâmica é importante em muitos aspectos. Seja para estudo, seja para otimizar o trabalho, mas na literatura aí eu preciso me posicionar. Eu acho que a leitura dinâmica não faz sentido, já que a literatura é um momento de prazer, não faz sentido você querer terminar um livro mais rápido. Qual que é a graça de você ler 54 livros super rapidamente, mas não ter aquele momento de pensar no que você está lendo, aquela pausa durante a leitura? Então eu queria trazer aqui para a mesa da gente esse assunto, para você que está nos acompanhando no seu carro, está indo para o trabalho. O que você pensa sobre leitura dinâmica na literatura? Eu, particularmente, sou contra na literatura, sou a favor em todas as outras situações, mas na literatura eu não sei se é tão legal. Leitura dinâmica são aquelas técnicas que você aplica para passar o olho, página, captou o que é mais importante. Passou de novo, captou de novo, sem digerir muito o livro. É basicamente Exatamente. isso. Em tese é isso, mas tem uma outra forma de ver a leitura dinâmica, é você tá com preguiça de ler, você não lê e vai só folheando e depois você diz que lê. Pronto, tá aqui a polêmica. Isso aí é polêmico. Eu acho que não faz nenhum sentido quando especialmente sobre esses livros que a gente traz aqui na coluna, sugerindo para que as pessoas se enriqueçam de alguma maneira, vivam uma experiência com os livros. Eu acho que a experiência se perde, não? Tem um meme maravilhoso, né, de uma entrevista em que uma pessoa estava falando justamente de leitura dinâmica e aí no ar ali ela se propõe a ler não sei quantas páginas durante a entrevista e ela... Pronto, está lido. É uma coisa praticamente impossível. Né? Agora, existem técnicas, a gente está aqui fazendo isso, mas de fato existem técnicas, né? Para quem é concurseiro, que tem que ler, às vezes, calhamaços de projetos, de estudos, existem sim algumas técnicas. Mas você tem razão, Paulo Pimenta, eu estou contigo. Eu acho que na literatura não cabe tanto. Então, às vezes a gente é tomado por esses assuntos que vêm pelas redes sociais. Então, para que a gente já comece a ter nosso pensamento crítico acerca disso, para que a gente também não entre nessas dicas dos gurus, né? Nesse papo de coach. Então, vamos ler os livros de literatura com calma. E aí, pensando nisso, trouxe mais uma vez, para incentivar de novo, 2 livros super curtos, que dá para ser lido em família. E eu trouxe pensando também nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, né? Na Olimpíada agora de 2024. Acho que todas as famílias estão acompanhando, quem tem filho, quem não tem, é um assunto de alguma forma na escola das crianças. Então, eu trouxe livros de autores franceses para que a gente consiga ler num fim de semana. Dá para a mãe sentar com o filho, com o sobrinho, com o enteado, quem quer que seja, com calma, e ler tudo isso muito rápido. O primeiro, a gente sabe, é O Pequeno Príncipe, um clássico, mas que você pode ler em todas as fases da sua vida, né? Eu acho que, inclusive, é interessante quem teve a oportunidade de ler criança, ler ele adolescente, ler ele adulto, porque cada vez você vai entender uma coisa diferente do livro. Eu separei um trecho um pouco diferente do que as pessoas costumam tirar e destacar do livro, para que as pessoas vejam que você consegue imaginar uma criança lendo esse trecho e você também consegue se imaginar. Vou ler aqui para vocês. Eu creio que ele aproveitou para sua fuga de uma migração de pássaros selvagens. Na manhã de sua partida, ele colocou seu planeta em ordem. Ele limpou com cuidado as chaminés de seus vulcões em atividade. Ele tinha 2 vulcões em atividade, e eles eram bem cômodos para aquecer o café da manhã. Ele tinha também um vulcão extinto, mas como ele dizia, nunca se sabe. Ele limpava também a chaminé do vulcão extinto.
Se eles são bem limpos, os vulcões queimam devagar e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como os fogos das chaminés. Evidentemente, em nossa Terra, somos muito pequenos para limpar os nossos vulcões. É por isso que eles nos causam tantos danos. E todas essas metáforas, né, do Pequeno Príncipe, eu acho que trazem um paralelo para a nossa vida e fazem a gente entrar num profundo da gente, assim, né, da gente se conhecer mais, da gente trazer um pouco mais de autoconhecimento. Acho que vale super a pena O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, para ler com os filhos, para ler sozinho. Eu acho que pode ser, inclusive, uma leitura feita em voz alta ali, quem sabe, no fim de semana. Grupo, né? Legal. Acho que é muito interessante trazer o Pequeno Príncipe à tona de novo, por mais que as pessoas já o conheçam, muita gente só conhece, mas nunca leu. Acho que o Pequeno Príncipe é aquele livro que as pessoas tiveram contato de alguma forma, mas não leram e colocam na listinha dos lidos por ser um livro muito falado. Então, acho que vale a pena tirar aí umas 2 horinhas do fim de semana para ler esse livro de uma vez, ou então vai lendo aos poucos. Muito legal e super democrático, né? Porque é um livro que você consegue sentar com uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso e todo mundo ali entender de alguma forma, conseguir ver sentido nas palavras. Não são todos os livros que têm essa capacidade, né? É muito legal Exatamente. mesmo. Um livro que não precisa de leitura dinâmica, porque é muito curto. São ali 96 páginas, um livro que você lê rapidíssimo. Muito bom. A outra dica que eu trago é um livro adulto agora, chamado O Jovem, da Annie Ernaux. A Annie que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022 pelo conjunto da obra dela. Ela traz muitos relatos autobiográficos, são vários os livros, e normalmente os livros têm essa característica de falar sobre o feminino, de falar sobre as condições sociais, a diferença entre classes. Ela traz muito dessa história da França, né, o lugar ali onde ela nasceu, onde ela viveu, e permeia. Ela conta muito dos pais, ela conta de como é que foi a vida dela. Então, cada livro tem alguma coisa. Tem um que se chama A Vergonha, outro que se chama O Lugar, um que se chama O Acontecimento. O Acontecimento, inclusive, é o livro mais forte dela. Ela relata como foi feito um aborto clandestino e foi um livro que me trouxe muitas sensações físicas, assim, quando você lê. Em mim, que sou homem, mas eu imagino que nas mulheres ainda mais, assim. Então, é bem merecido o título dela ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Mas em O Jovem, também trazendo um pouco mais para a gente não entrar em assuntos tão densos assim, é um livro que ela conta quando ela se apaixonou por uma pessoa 30 anos mais jovem que ela. E é um livro belíssimo, assim, onde ela se rasga, ela se deixa crua ali, tomada por essa paixão repentina. Ela tinha 54 anos, então ela acompanha ali, e você vai vendo um relato meio até juvenil de vez em quando, de como você vive essa paixão, de como é que são essas primeiras fases. Ela diz o seguinte no livro: acontecia de conversarmos sobre o dia em que ele se casaria e teria um filho. Esse futuro que evocávamos, olhos nos olhos, num abraço apertado, os dois à beira das lágrimas, não era, de modo algum, triste. Ele tornava o momento presente tão mais intenso e pungente que o vivíamos como se fosse passado. Comungávamos na fantasia nossa perda recíproca com um prazer extremo. Aí olha o que ela diz. Ela diz o seguinte: meu corpo não tinha mais idade. Era necessário o olhar pesado e reprovador de clientes ao nosso lado num restaurante para que eu me desse conta desse corpo. Olhar que, longe de me envergonhar, reforçava minha determinação de não esconder meu relacionamento com um homem que poderia ser meu filho, enquanto qualquer sujeito de 50 anos podia se exibir com uma moça que claramente não era sua filha, sem nenhuma reprovação. Mas eu sabia, vendo esse casal maduro que me esquadrinhando, que se eu estava com um jovem de 25, era para não precisar ter diante de mim o tempo todo o rosto marcado de um homem da minha idade, o rosto do meu próprio envelhecimento. Diante do rosto de A, o meu também era jovem. Os homens sempre souberam disso. Eu não entendia por que eu seria proibida de fazer o mesmo. Caramba. Então ela meio que coloca esse paralelo entre o relacionamento quando o homem é mais velho e quando a mulher é mais velha, mas ela traz muitas questões que vão além disso no livro. Então queria deixar essas dicas de hoje: O Pequeno Príncipe, para se ler em família, para ler sozinho também se quiser, e O Jovem, da Annie Ernaux, com certeza uma das maiores escritoras desses últimos tempos.
Muito bom, hein? Olhos voltados para a França, para Paris, e temos autores franceses para que você possa se deliciar nesse final de semana com livros curtos e muito interessantes. Esse foi Paulo Pimenta. Obrigada por hoje, Paulo. Até a semana que vem. Ari, eu que agradeço. Obrigado, Diego. Quero só pedir licença aqui. Essa semana foi aniversário de 74 anos da minha mãe. Que Quero beleza. deixar um beijo aqui, ela que nos acompanha sempre, adora a rádio. E também amanhã, casamento dos meus grandes amigos, Isadora e Danilton, que eu vou ter a honra de celebrar. Então, que viva o amor e muitos anos de vida para minha Como mãe. é o se nome Deus da quiser. sua mãe, Paulo? Amília. Amília, um beijo pra você, Amília. Parabéns pelo filhão que nos encanta toda sexta-feira aqui, Beijo, viu? é isso. Que seja um novo ano de muita saúde. Parabéns pelos filhos. São lindos, maravilhosos os dois.